está começando um novo período de estudos, uma série de pregações em relação à Páscoa. E hoje vai ser um pouco diferente. As pessoas às vezes vinham com a ideia de que iam descobrir literalmente o que é a Páscoa, a origem da Páscoa, tal como eu coloquei no Facebook. Mas esse segundo estudo vai ficar para a semana que vem, né? Hoje a gente vai pegar um pouco do conceito judaico da Páscoa e trazer isso para Cristo, porque mal ou bem a Bíblia é cristocêntrica. Desde Gênesis a Apocalipse, a missão da Bíblia é falar de Cristo. Mesmo Cristo não aparecendo no Antigo Testamento, a mensagem do Antigo Testamento é missional, indica a missão de Cristo. Então hoje nós vamos entrar um pouco nesse contexto judaico e eu queria que você prestasse muita atenção no que vai ser falado, porque o que eu vou falar aqui foi retirado de um estudo judaico, de um judeu cristão chamado Yosef e de alguns artigos judaicos da época, como o Talmud, alguns livros que eles consideravam sagrados, o Midrash e tudo mais. Queria que você abrisse Mateus 27, versículo 32. Só na parte A do versículo que nós vamos ler, ok? No caminho vinha um homem chamado Simão o Cirineu. Eles o obrigaram a carregar a cruz. Vou repetir. No caminho vinha um homem chamado Simão o Cirineu. Eles o obrigaram a carregar a cruz. Só essa parte, só a parte A do versículo. Talvez você esteja pensando, que tem a ver um cara ajudar a carregar a cruz com a Páscoa. Você bem sabe que a Páscoa é um evento judaico, que vem do hebraico Pesach. Pesach significa passagem. Passagem era uma referência que os judeus faziam à passagem do sangue nos umbrais das portas, na época em que Israel era cativa do Egito. Deus levantou Moisés, pediu para Moisés avisar todos os israelitas que passassem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, e quando o anjo da morte passasse à meia-noite, as casas que estariam com essa marca de sangue seriam livradas da condenação. O anjo não mataria o primogênito. Essa foi a última praga das 10 pragas do Egito. Acho que todo mundo aqui conhece. Mas nesse contexto que eu li, Jesus está caminhando com a cruz em condenação e um homem chamado Simão Cirineu ajuda ele a carregar esse instrumento. Para a gente entender um pouco sobre esse contexto, eu preciso levar vocês a uma cidade. E essa cidade se chama Jerusalém. Hoje, nós temos duas Jerusaléns. A Jerusalém bíblica e a Jerusalém atual, uma Jerusalém moderna. A Jerusalém bíblica, ela tem mais ou menos 3.000 anos atrás. Foi construída em cima de uma montanha, é rodeada por vales, é uma cidade de muito tempo. Essa cidade, Jerusalém Antiga, é muito pequenininha e só é constituída por 3 bairros. O bairro cristão, o bairro árabe e o bairro judeu. A Nova Jerusalém, uma Jerusalém moderna, já é a Jerusalém que é a sanguessuga dos turistas. Quando você vê um pastor querendo fazer uma caravana para Jerusalém, com certeza ele vai arrumar uma estadia na Nova Jerusalém, que é uma Jerusalém turística, onde você encontra McDonald's, restaurantes, hotéis e tudo mais. Então nós temos 2 Jerusaléns, uma antiga, que é a bíblica, e uma super moderna. Essa antiga é cercada por uma muralha da época bizantina, de 1947, que foi onde teve a Guerra dos 6 Dias. E essa muralha, se você for até lá, até hoje lá, você vai ver várias marcas de bala, de metralhadoras que foram resultados daquela guerra, tiros de fuzis e tudo mais. E se você pegar uma foto da Jerusalém antiga, da Jerusalém bíblica, você vai perceber que essa foto foi tirada do Monte das Oliveiras. Esse monte é de frente para uma mesquita enorme, chamada Al-Aqsa, que é a mesquita que os muçulmanos fazem suas orações. Hoje, se você vê um muçulmano aqui em Teresópolis fazendo suas orações no meio da rua, pode ter certeza que ele está se dirigindo a Al-Aqsa, que é essa mesquita que é chamada o Gomo, como se fosse o templo maior deles.
E essa mesquita foi construída justamente em cima do Templo de Salomão. Todo mundo já viu essa mesquita com um globo dourado em Jerusalém? Esse globo é de ouro maciço, para você ter noção da quantidade de ouro que tem ali e do tamanho e do valor daquela mesquita. Essa mesquita foi construída em cima do Templo de Salomão. Todo mundo já ouviu falar do Templo de Salomão, um dos maiores templos, um dos maiores impérios de toda a humanidade. Eu creio que nenhum adorador, nenhum místico tenha criado um templo de tal magnitude como Salomão criou. E na época de Cristo, como que era isso? Existia esse templo de Salomão e esse templo era de frente por uma montanha chamada Fortaleza de Pilatos. E lá na casa de Pilatos, onde Pilatos morava, existia uma grande varanda chamada Esserromo, que é onde Jesus foi condenado. Vocês se lembram aquela passagem que ele é levado adiante de Pôncio Pilatos? Tem uma grande varanda lá, e nessa varanda ele sentenciou a condenação de Cristo, lógico que por pressão e tudo mais. E aqui a gente entra num assunto interessante, isso nem está no esboço não, mas quando Pôncio Pilatos ele é meio que obrigado a condenar a Cristo, ele tem uma estratégia antes dessa condenação. Ele chama um homem que era um homem pagão da época, um homem que havia sido rebelde contra o Império Romano, contra algumas leis judaicas, chamado Barrabás. E aí Pôncio Pilatos não queria condenar Cristo. E ele chama Barrabás e apresenta Barrabás e Cristo perante o povo. E ele começa a perguntar, e aí gente, vocês vão querer ainda condenar esse homem, um homem inocente? Ou vão querer condenar Barrabás, que foi um cara super criminoso, que fez atos contra a sociedade, contra o Império Romano e contra a lei judaica? Eles começam a gritar Jesus crucificado. Isso gera um escândalo na cabeça de Pôncio Pilatos. E é interessante que o nome Barrabás é a união de duas palavras hebraicas. Bar significa filho e Abba significa pai, pai querido, né? Que a gente cantou hoje. Então, basicamente, Jesus foi crucificado pelos filhos do pai. Bar-Abá, filhos do pai. Olha, isso me arrepia, cara, quando eu lembro disso. Os filhos do pai crucificaram o próprio pai. Jesus, então, quando toma a sentença de Pilatos, é levado até a região do Gólgota, né, onde isso fica fora de Jerusalém, não é dentro. Só que para Jesus sair de Jerusalém, ele precisa passar por uma via, que é uma via muito estreitinha. Se você for na antiga Jerusalém hoje, você vai ver que só tem uma saída e uma entrada, não tem outra. É muito pequena a cidade. E é a tal Via Crucis, que acho que todo mundo aqui já ouviu falar. Se você for lá hoje em Jerusalém, numa época de Páscoa, você vai ver com certeza uma procissão católica, minha mãe sabe muito bem disso. Você vai ver uma procissão católica na Via Crucis e parando em cada estação que Jesus, parou, falou alguma palavra, algum evento importante dessa Via Crucis. Essa Via Crucis hoje não tem como mais a gente ver ela nitidamente, porque Jerusalém hoje é 8 metros acima da Jerusalém bíblica. Isso por conta das destruições da cidade. Jerusalém foi destruída mais de 37 vezes. Então se imagina uma cidade 37 vezes destruída e reconstruída com seus próprios pedaços. Aqui a gente já tem uma revelação de Deus absurda, porque a gente fala tanto desse evangelho de prosperidade, esse evangelho de vitória, esse evangelho que só quer nos levar acima, mas nós esquecemos que às vezes o propósito de Deus é de sermos destruídos para que nós nos reconstruirmos com os nossos próprios pedaços. Nós vamos nos reconstruir mais fortes, mais sábios, mais intelectuais, mais retos, cheios de atributos, cheios de princípios. Jerusalém hoje é uma cidade de princípio, é uma Jerusalém muito mais edificada do que na época bíblica. Então, se você passa hoje por um momento de destruição, em um momento de afronta, que as pessoas querem te destruir, e talvez essas pessoas sejam os teus próprios irmãos, porque os irmãos, os judeus aqui, acabaram destruindo Jerusalém de certa forma, eu quero te dizer que pode ser um propósito de Deus.
a sua destruição pode ser... Parece herege isso, né? Falar isso hoje em dia, assim. Chega na igreja e fala isso, as pessoas te levam crucificado. Falar de derrota, onde só fala de vitória, onde só fala de vida e tudo mais. Nessa via, existe algo muito... uma peça, um artefato muito importante. Se você for lá, você vai ver uma grande pedra no meio da Via Crucis. Essa pedra se chama epígrafe. Como eu disse, as procissões católicas passam por ali, e sempre quando elas chegam diante dessa pedra, chamada epígrafe, elas param, as procissões param e começam a olhar aquela pedra. Eles começam a olhar, meditar. E aí um se levanta, vai naquela pedra, coloca a cabeça, faz suas orações, vai embora. O outro vai da procissão, individualmente, cada um na sua vez. Ora e vai embora. Existia um turista na época que ficou olhando aquilo e começou a pensar, caramba, o que tem de especial nessa pedra? Justamente em frente à pedra tinha um bar árabe. E ele, vendo aquela situação da procissão, se prostrando diante daquela pedra, chegou diante do rapaz do bar e perguntou, olha, o que tem de especial naquela pedra ali? Por que as pessoas se prostram? O árabe olhou para ele de uma forma bem grossa e disse, lê o que está escrito nela. Aí ele ficou meio sem graça, beleza. Foi lá com todo respeito, esperou a sua vez. Quando foi a sua vez, ele chegou diante da pedra, olhou a pedra e não tinha nada na pedra escrito. Ele olhou embaixo, olhou nos lados e pensou, caramba, esse árabe acho que está tirando uma comigo. Voltou no bar árabe e perguntou, amigão, desculpa eu te incomodar de novo, mas eu parei ali na pedra, tentei ler alguma coisa e não tinha nada. Aí o árabe olhou para ele, isso é porque você olhou no lugar errado. Só falou isso. Aí ele foi e voltou. Esperou a sua vez, chegou diante da pedra e ele viu que tinha algo escrito realmente, só que em cima da pedra, a parte de cima da pedra. Só que eram letras árabes e ele não tinha conhecimento nenhum dessa língua. E ele voltou no bar e disse, olha, eu vi que realmente tem algo escrito, mas você pode me dizer o que está escrito? Mas aí tirou, sei lá, uns $20 e deu pro cara, o cara só falando tudo da pedra. Assim. E ele falou assim, essa pedra ali é a pedra chamada epígrafe. Nessa pedra, os cristãos acreditam, principalmente os ortodoxos e os católicos, que Jesus, quando caiu a primeira vez com a cruz, colocou as mãos para se levantar, ajudado por um homem. E se levantou e foi embora. Epígrafe marcou a história dessa Via Crucis. Quem foi esse homem que ajudou Jesus a caminhar com essa cruz? O versículo que a gente leu, Jesus caminhando com a sua cruz, do nada, os soldados olham para um homem, você, ajuda ele a carregar essa cruz. Por que isso? Por que aquele homem estava lá naquele momento? Por que ele foi escolhido? E por que Jesus precisava de ajuda? Ele não era Deus? Um Deus não podia carregar a sua cruz sozinho? Existe um certo erro quando a gente pensa em relação a carregar a cruz, porque a Bíblia diz para a gente se negar, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele. E às vezes a gente pensa que a gente tem que seguir com a nossa cruz sozinho. Só que a Bíblia não fala para você carregar a cruz sozinho. E nem Jesus carregou a sua cruz sozinho. Você precisa de pessoas para carregar a sua cruz com você. Cada um com a sua. Mas você precisa de pessoas para ajudarem você a caminhar. E esse foi o homem que Jesus, sem poder escolher, acabou sendo ajudado. Cirineu, Simão Cirineu. A palavra Cirineu, às vezes as pessoas acham que é um sobrenome ou um apelido, mas naquela época no Oriente Médio, uma pessoa era classificada pelo país de onde ela vinha ou cidade, pelo nome do seu pai ou por uma característica física. Por exemplo, Jesus de Nazaré. Não significa que o sobrenome de Jesus seja Nazaré, é porque ele vem de Nazaré. Jesus, filho de José, ele era conhecido dessa forma, por causa do seu pai, e assim por diante. Características também, por exemplo, João ou Batista, o sobrenome dele não era Batista, foi colocado porque ele batizava. Então eles falavam, João, aquele que batiza, o Batista. Assim foi com Simão Cirineu.
Cireneu não é um apelido nem um sobrenome, é um lugar. E aí a gente já entra numa história totalmente diferente. Aonde era Cirene? De onde esse cara veio para estar lá na Via Crucis, no meio do caminho de Jesus sendo crucificado? Cirene era um país que ficava no norte da África naquela época, abaixo do Egito. Na parte norte da África, abaixo do Egito. De Cirene vinha os piores feiticeiros da história da época. Feiticeiros, necromantes, pessoas que consultavam demônios, consultavam mortos, gente da pior qualidade, bruxos, pagãos. Eles eram africanos, provavelmente negros, e o que um cara pagão, bruxo, negro, porque não era comum um judeu negro lá naquela época, ainda mais naquele lugar, estava fazendo ali em Jerusalém? É uma pergunta que me faz pensar bastante. Só que esse homem estava no dia 14 do mês fatídico de Abide, de 34 anos depois de Cristo. Traduzindo, ele estava no Agapesat Shamesh, que é o que eles chamam de a Santa Celebração da Páscoa. Era Páscoa. E ele estava na Páscoa. Fazendo o quê? Um bruxo tem interesse em assuntos judaicos ou assuntos de Deus? Será que ele era realmente um bruxo, um pagão, um africano pagão? Para isso a gente precisa pegar o primeiro nome dele. Simão. Simão é um nome hebraico. Então peraí, esse homem não era tão pagão assim. Ele tinha um nome hebraico. E na África não se colocavam nomes hebraicos. Nomes como Simão, João, não eram nomes comuns na África. Então ele era Simão e vinha de Cirene. Interessante, não? Um judeu, provavelmente judeu por se chamar Simão, em Cirene, na África, cara. O que esse cara estava fazendo lá? E por que ele é judeu da África? Para isso a gente precisa voltar mais 1000 anos antes de Cristo. E aí a gente chega num império magnífico, estrondoso, chamado Império de Salomão. Nesse Império de Salomão existiu um momento em que uma grande rainha se interessou pelas suas finanças, pela sua economia e pela sua forma de política. Essa rainha se chamava Rainha de Sabá. Não se sabe o nome dela, mas era classificado como alguém que vinha de Sabá. E Sabá era a antiga Cirene. 1000 anos depois, Sabá se chamou Cirene, mas 1000 anos antes era Sabá. Então essa rainha decidiu fazer uma visita no templo, no palácio de Salomão, no grande império. Avisou lá os seus súditos e disse: olha, em tal dia nós vamos fazer uma caravana, e era longe a África de Jerusalém. Nós vamos fazer uma caravana e nós vamos até Jerusalém conhecer esse tal templo, esse tal palácio que é tão grande como as pessoas dizem. Chegando lá com toda a sua caravana, toda a sua luxúria, sua riqueza, o primeiro lugar, isso é um artigo chamado Midrash judaico que diz, a Bíblia não fala, mas o primeiro lugar que os judeus, conservando essa história, dizem que ela foi a cozinha de Salomão. Imagina, uma rainha visitando um império super grande e maior do que o dela, o primeiro lugar que ela deseja visitar é a cozinha de Salomão. Os judeus na época ficaram em transe por isso. Pensaram, cara, por quê? Tinha tanto ouro, tinha um templo só de ouro, um templo só de utensílios usados para rituais, só de ouro, templos de utensílios de bronze. Por que ela quis visitar a cozinha? E ela chegou diante da cozinha de Salomão, e a primeira coisa que ela pegou na cozinha foi uma panela do templo. Ela pegou a panela do templo e começou a olhar no fundo da panela. Quando ela observou, tinha algo escrito no fundo da panela. E o fundo dizia: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso mexeu com o sentimento da rainha de Sabá. Porque só um homem grandioso santificaria a Deus aquilo que ninguém vê. Salomão santificava a Deus aquilo que ninguém via. Por isso ele tinha um império tremendo. É o que eu estava conversando contigo hoje, né, Nádia? Nós sabemos quem nós somos realmente quando nós estamos sozinhos.
quando ninguém nos vê. Ali nós demonstramos o nosso real caráter, a nossa real identidade. E Salomão havia demonstrado isso. A rainha de Sabá ficou alucinada, ficou encantada com o império dele. E aí aconteceram algumas coisas que eu acho que vocês já imaginam, né? Salomão era um homem de 1000 mulheres. A maioria desses casamentos de Salomão eram por tratados políticos. E Salomão acabou coabitando com a rainha de Sabá. A prova disso é que a descendência judaica foi chegar em Cirene. Quando a rainha de Sabá voltou para Sabá, ela teve filhos, e esses filhos de Salomão, consequentemente, trouxeram consigo a religião judaica. E ali, em Cirene, ou em Sabá, começou a ser formada uma descendência, a chamada estirpe de Davi. A chamada descendência de Davi, que são muitas. Tem até os Rastafares lá também, que são descendentes, mais para baixo um pouquinho. E hoje, esse lugar é situado em um lugar chamado Etiópia. Hoje, Sabá e Cirene não existem, mas existe um país chamado Etiópia. E até hoje, existem judeus ali naquele lugar. O mais interessante é que em 1948, quando Israel se tornou um Estado, o primeiro avião a chegar em Jerusalém com judeus foi o Airline da Etiópia. Isso significa que realmente Cirene, Sabá ou Etiópia tinham uma grande quantidade de judeus, de praticantes da fé judaica. Então a gente já começa a pensar, peraí, então beleza. Simão era africano, vinha de Cirene, tranquilo, e era judeu. Mas o que ele estava fazendo lá na Via Crucis? Mesmo assim, a gente não consegue explicar isso. A Páscoa era a maior convocação da história de Israel. A maior festa de Israel, se você trocar uma ideia com um judeu, ele vai dizer que é a Páscoa, ou uma das maiores. E de todos os lugares do mundo, as pessoas se locomoviam para lá. Pessoas de mais distantes países iam para a Páscoa, nesse período de Abide, que era o mês de Abide. E eles iam para lá para comemorar. E eles iam só para presenciar um momento de um sacerdote, que era o momento do holocausto do Cordeiro Pascal. A Páscoa, em memória do que Moisés havia feito de cortar um cordeiro e passar o sangue nas portas, desde então, em todo o templo, em cada ano, e de 7 em 7 anos era feito de uma maneira especial, os judeus se reuniam dentro do templo para celebrar essa festividade. E na parte de fora do templo ficava cheio de homens, infestado de homens, só os homens podiam entrar, as mulheres não podiam. E o Santo dos Santos, que para eles na época era o lugar onde era feito o sacrifício, o Santo dos Santos havia se perdido na época de Jesus, não existia mais. Existia só um lugar de sacrifício onde o cordeiro era imolado e tudo mais. E lá existia um fiscal dentro do templo, o pátio lotado de pessoas e o sacerdote dentro do templo. Só existia uma porta para se entrar no templo, uma só, para entrar e para sair. Quando um judeu ou um visitante, um turista, quisesse entrar dentro do templo, existia um ritual a ser feito. Ele precisava colocar uma veste totalmente branca, muito branca, feita de linho fino, que significa justiça, representa a justiça dentro do simbolismo judaico. E eles colocavam essa veste, e esse fiscal ficava examinando cada parte da veste daquele homem. Se existisse uma manchinha sequer naquela veste, ele estava proibido de entrar no lugar santo, no lugar de sacrifício, no lugar que o sacerdote sacrificava o cordeiro. E sabe o que é mais especial? Que quando Deus dá um templo a Moisés, lá no livro de Êxodo, Deus diz que aquilo que Moisés viu era o que existia no céu, era o que existia na eternidade. Então Moisés, quando fez aqueles lugares, aquelas geografias do templo, foi baseado no que ele viu no céu.
Então no céu também é dessa forma, do mesmo jeito que era no templo. Isso significa que quando nós nos apresentarmos diante do Senhor, antes de olharmos para o Cordeiro, nós seremos examinados. Um anjo vai olhar para a gente, vai olhar para a nossa veste e vai ver se nós temos alguma impureza. Se nós tivermos alguma manchinha na nossa veste branca, nós não entraremos para ver o Cordeiro. Assim era feito na época. E assim ainda é feito hoje. Para todo aquele que morre em Cristo Jesus. Assim será, como um piscar de olhos. Nós vamos nos apresentar diante do Senhor com as vestes brancas ou sujas. Nós seremos excluídos ou incluídos para ver o Cordeiro. Quando o lugar estava cheio de pessoas com aquelas roupas brancas, o sacerdote então se apresentava com um cordeiro. Era um cordeiro perfeito, não podia ter nenhum defeito. O sacerdote pegava o cordeiro e fazia algo estranho. Ele abraçava o cordeiro com um braço só, colocava para trás e começava a pisar. Ele caminhava pisando, dando tranco no pescoço do cordeiro. Então ele caminhava e pisava. Caminhava e pisava. Se o cordeiro gritasse, berrasse, ele não era cordeiro, era bode. E ele não estaria pronto para ser sacrificado, para estar no holocausto. Vendo que aquele cordeiro estava pronto para o holocausto, ele pegava um cutelo, essa parte é um pouco sangrenta, cortava o pescoço do cordeiro, pegava o corpo do cordeiro e esperava jorrar o sangue do corpo do cordeiro em cima do altar, de maneira que o altar ficava cheio de sangue, infestado de sangue do cordeiro. Quando ele fazia isso, ele girava o corpo do cordeiro em círculos para a direita, assim, né, como se fosse um relógio mesmo, 7 vezes. Ele girava até o sangue derramar a última gota, e era impressionante. Pelo menos os judeus dizem isso, que na última volta do cordeiro, o cordeiro pingava a última gota de sangue e não pingava mais. Isso significa que o sangue do cordeiro entrava em sincronia com o tempo cronológico, ou seja, a eternidade em fusão com o tempo do homem, por isso que era no sentido horário. Então, era feita aquela poça de sangue. O sacerdote pegava uma vara de madeira e colocava um ensopo na ponta da vara. Esses detalhes que eu estou dando estão na Bíblia, em Levítico. Se você quiser ler depois, você pode ler. Colocava o ensopo na ponta da vara e pingava no sangue. Na verdade, colocava dentro do sangue com aquela vara. Da forma que o ensopo era como se fosse uma esponja. Ele sugava totalmente o sangue. E aí o sacerdote levantava aquela vara de madeira. Aquele sangue na esponja tinha que derramar no madeiro, para que então o sacrifício fosse aceito e começasse a cerimônia pascal. Olha só, que semelhança. O sangue tinha que derramar no madeiro. O sangue do cordeiro tinha que derramar na vara para que houvesse libertação, para que houvesse remissão de pecados, para que houvesse redenção, para que houvesse um sacrifício aceito diante de Deus. O cordeiro tinha que derramar o sangue no madeiro. Estão fazendo a tipologia com a vida de Cristo. Ele fazia como se fosse tiros com a madeira. Dava trancos com a madeira. Quando ele fazia isso, a esponja lançava sangue, gotinhas de sangue. E aquela multidão de pessoas de branco recebiam uma gotinha de sangue, ou duas, pouca gota. E ele fazia isso em toda a direção do templo. Isso. Aquele homem, ou aquelas pessoas, aqueles judeus que estavam ali, se recebessem essa gotinha, para eles já tinha acabado. Eles viravam as costas e iam embora para casa. Porque isso representava que Deus havia perdoado aquele homem. Você ter uma gotinha de sangue na sua veste era uma representação de que Deus havia perdoado você. Então você pegava, ia embora do templo e acabava a cerimônia pascal. Basicamente a Páscoa é isso. A Páscoa judaica é essa. Mas então,
Cirineu, Simão Cirineu, ele chega bem antes para ir para essa cerimônia de Páscoa, porque Jesus foi crucificado bem antes da Páscoa, justamente para não atrapalhar aquela cerimônia, porque iam ter muitas pessoas em Jerusalém e tudo mais. Então, as autoridades judaicas tentaram fazer a crucificação de Jesus mais cedo possível, para não atrapalhar no decorrer da Páscoa. E aquele homem está chegando em Jerusalém, então. Ele devia ter saído lá da África, falado com os filhos, olha, estou indo para Jerusalém, para a maior festa de todos os tempos. Estou aqui com a minha veste branca. Quando chegar lá, vou receber a minha gotinha e vou voltar para minha casa. Ele coloca a sua veste dentro da mala. Quando ele chega em Jerusalém, são mais de 1.600 quilômetros andando, ou de camelo, mas uma pessoa não andava sozinha de camelo, só se fosse muito rica. Então, provavelmente ele foi a pé. E ele chega na porta de Jerusalém, só tem uma entrada e uma saída, ele começa a andar naquelas vias de Jerusalém. Quando ele começa a entrar no portal de Jerusalém, ele começa a ouvir barulhos, gritarias, pessoas xingando. E aí ele começa a ficar preocupado, começa a olhar assim. E aí ele fica acuado, ele se encosta numa pedra. Lembra da epígrafe? Ele se encosta numa pedra e fala, vou esperar esse pessoal passar, não sei o que está acontecendo. E detalhe, antes dele entrar em Jerusalém, ele já estava com a veste. Porque um turista que participava da festividade pascal trafegava em Jerusalém com a sua veste branca. Isso era uma honra para eles. Significava, olha, eu estou indo para a maior cerimônia da história. Então ele já estava com a sua veste branquinha, esperando aquela multidão passar diante dele. Quando ele começa a olhar, ele vê uma cruz vindo descendo de longe. Ele começa a pensar, caramba, o que é isso? O que será que está acontecendo? Uma barulheira. Quando ele se depara, ele vê 6 soldados romanos, uns 6 de um lado e 6 de outro, com cordas na mão. E um soldado romano na frente, sendo um soldado bíblico. E quando o soldado caminhava, existia um homem com uma cruz nas costas e com uma corda no pescoço. A corda no pescoço naquela época representava a sentença de morte de um homem. Por exemplo, uma pessoa era crucificada por ser estupradora. Eles colocavam uma corda no pescoço e uma grande placa de madeira escrito estuprador. Da forma que todo mundo ia olhar para ele crucificado, no Gólgota ou em qualquer outro vale, e ia falar, esse ali morreu porque ele foi um estuprador. Esse ali morreu porque ele foi um assassino. Esse ali foi um rebelde. Mas e Jesus? Qual foi o crime dele? Uma ironia. Colocavam no peito dele em 3 línguas, latim, grego e hebraico. E ali estava escrito Yeshua, Nazaré, Melech e Yehudim, que significa Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Esse foi o crime de Cristo. Então o soldado pegava aquela corda, sendo líder, e quando o soldado andava, ele dava um tranco assim no pescoço de Jesus. Ele dava um passo e uma batida na perna, para dar um tranco na cabeça, no pescoço de Jesus. Vocês se lembram do cordeiro, como o sacerdote fazia? Quando o sacerdote andava, batia no pescoço do cordeiro e ele sentia o tranco e ele ficava calado. Porque o verdadeiro cordeiro é aquele que não berra, é o que sofre calado. Jesus, então, sendo carregado por uma corda, o soldado batia, Jesus sentia o tranco, ficava calado. O soldado pisava de novo, Jesus sentiu o tranco e ficava calado. Ele foi o cordeiro perfeito. Ele não berrou, ele não mostrou ser bode. Então, eles começam a olhar aquilo, o Cirineu começa a olhar aquilo e falar, olha, eu vou me encolher nessa pedra aqui, porque eu tô todo limpo, todo branquinho, imagina essa multidão passando, eu vou ficar aqui na minha. Acontecia algo durante a crucificação, a condenação no caminho da Via Crucis, que Cirineu começou a ficar espantado. Porque quando as pessoas batiam, chicoteavam, tacavam pedras em Jesus, Jesus, quando andava sobre o solo, deixava suas pisaduras de sangue. Só que no mesmo momento que uma pessoa tacava a pedra, a pessoa pisava naquela marca de sangue e era curada.
Da mesma forma que as pessoas matavam Jesus, elas eram curadas por ele. E provavelmente muita gente tinha alguma enfermidade física e estava apedrejando Jesus, e na hora que apedrejou e pisou naquela marca, ela foi curada e começou a ajoelhar e adorar a Cristo. No mesmo momento que ela crucifica, ela adora e estava uma bagunça. Sirineu não estava entendendo nada. O que está acontecendo aqui? Loucura, né? Simão tenta ficar acuado. Só que não tem jeito. Quando eles chegam do lado de Simão, eles falam, olha, você, ajuda ele. Imagina a depressão na cabeça de Simão. Ele não podia ter uma mancha na sua veste e estava diante de um homem ensanguentado, sujo, cuspido, flagelado, tendo que ajudar aquele cara. Imagina. Eu aprendo algo interessante com isso. Alguns caminhos que Deus nos permite trilhar não tem volta. Não tem como parar. Parar é retroceder. E essa é uma mensagem pra gente. O caminho que nós escolhemos agora é um caminho que não tem como retroceder. Não tem como voltar. Assim como foi com o Simão, ele não tinha oportunidade de voltar. Porque se ele voltasse, ele ia perder a visita do Cordeiro. Mas ele tinha que passar por aquela multidão, ele não sabia se ele ia sair ileso dali. Mas ele continuou. Esperou. Até que o soldado pede para ele ajudar a Cristo. E ele não sabia que aquele homem, nem conhecia a virtude daquele homem, ele vinha da África, nunca tinha ouvido falar de Yeshua, que era Jesus. Então, o condenado abraça Simão com a mão no ombro, com a sua cruz nas costas. Simão bota a mão na cruz, ajudando Cristo, e Cristo então bota a mão naquela pedra que nós falamos no começo, que é aqueles... Lógico que essa pedra não é literal, hoje não tem como ser ela de fato, justamente porque Jerusalém passou por uma transformação de solo, mas existe uma representação. Então ele coloca a mão naquela pedra e se levanta com a ajuda de Simão. Essa mão no ombro de Simão tem um significado absurdo no reino espiritual. Eu queria contar rapidamente uma tradição judaica para vocês entenderem o que significa essa mão no ombro de Simão. Um judeu tem por base eternizar sua família. Qualquer judeu hoje, a missão dele é criar filhos para que aqueles filhos venham eternizar a descendência da sua família. Então, existe um processo feito na escola judaica que é chamado Beit Shamek. O Beit Shamek é uma escola de rabinos, que é como se fosse a escola, o CA, né? É CA que se fala, de uma criança com 5 anos que vai para o CA, jardim de infância. É como se fosse isso, só que era algo envolto à religião. Então uma criança de 5 anos era lançada no Beit Shamek, e dos 5 anos até os 14 anos, ela estudava a Torá, que é o Pentateuco, é de Gênesis a Deuteronômio. Se você conversar com uma criança judia que tenha 5 a 14 anos, você vai perceber um conhecimento absurdo da Torá. Ela não só lê e estuda, mas decora a Torá, decora o Pentateuco. Você imagina alguém decorar de Gênesis a Deuteronômio. E se esse alguém for uma criança de 5 a 14 anos, como que você ia se sentir? Nos 14 anos, aquela criança era liberada dos serviços religiosos. Só que existia uma aprovação. O que representava a aprovação daquela criança era uma última prova, que eles faziam como se fosse em um crivo, onde ficavam 70 sábios, 70 judeus, e eles faziam perguntas para cada criança que participaram desse Beit Shamek. Eles falavam, você menino, que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 4? A criança falava, diz isso, 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 isso. Beleza. Chamava outra criança. Você, rapaz, o que diz em Deuteronômio capítulo 4, versículo 15? A criança só de cabeça tinha que falar. Isso era feito, esse processo era repetido várias e várias vezes com cada criança. A criança que errasse justamente não passaria, não seria aprovada. E quando um rabino, os 70 rabinos aprovavam uma criança, eles faziam algo interessante. Eles chegavam diante daquela criança
e encostavam a mão no ombro daquela criança. Isso significava que ela estava aprovada para ser uma criança dedicada na vida religiosa e futuramente ser um mestre, um rabino. Para você ser rabino, você tinha que ser aprovado no Beit Shammai. Não tinha outro jeito. Então, um judeu, para ser aprovado, tinha que receber a mão no ombro do rabino. Se ele fosse reprovado, o rabino dava a mão e apertava a mão dele. Somente isso. Jesus, com 12 anos de idade, já havia passado por esse crivo. As crianças só saem com 14. Jesus, com 12 anos, a Bíblia diz que ele começou a ensinar para os sábios judeus, que eram esses 70 rabinos. E a Bíblia diz que os homens ficaram espantados com o conhecimento daquele menino. E diziam, que sabedoria esse menino tem. Jesus, com 12 anos, passou por esse processo e estava ensinando os doutores da lei nesse crivo. Então Jesus foi aprovado, ele tinha aprovação para formar outros rabinos. E aí ele coloca a mão no ombro de Simão. Isso é muito forte, cara, na visão judaica. Ele coloca a mão no ombro de Simão, dando uma aprovação a ele, dizendo, olha, os rabinos podem ter te recusado no passado, mas eu te aprovo. Eu te consagro mestre. E ele nem fazendo ideia do que era isso. Quer um exemplo? Jesus fez isso com Pedro. Pedro havia sido reprovado no crivo. Sabe por quê? Porque uma criança judia que passasse no crivo, ela não continuava uma vida profissional, ela largava a vida profissional. E Pedro era pescador, já velho, significava que ele havia sido reprovado. Jesus então chama Pedro, coloca a mão no ombro e diz, olha, os homens te recusam, mas eu te aceito e eu te levanto como um rabino. Ele tinha autoridade para isso. Simão, infestado de sangue, todo sujo, abraçado por Jesus, completa a sua missão, olha para a sua veste, cheio de sangue, e fala, olha, só me resta ir embora. Eu não posso entrar no templo, os fiscais não vão deixar eu entrar com essa veste assim, vou para minha casa. Chegando na casa dele, lá na África, ele coloca a sua veste dentro de uma mala e tal. E naquela época, quando um judeu participava da Páscoa, logo depois da cerimônia, ele se juntava com a sua família e contava como que foi o sacrifício do Cordeiro Pascal. Ele se assentava com seus filhos, esposa, e diziam, olha, foi isso, foi aquilo, o Cordeiro derramou quantidade de sangue, eu não recebi nada. Não sei, eles conversavam a respeito da conclusão daquela festividade. E eu imagino Simão chegando na África, em Cirene, sentando com a sua família e seus filhos, conversando com eles. Ele tinha 2 filhos, uma se chamava Rufus e o outro Alexandre, e a sua esposa. Ele começa a conversar, e então os filhos começam a perguntar, e aí pai, como que foi? Você recebeu uma gotinha de sangue do cordeiro? Ele fica meio sem graça, assim, olha filho, aconteceu algo estranho. Como assim estranho? Espera aí, pega a mochila dele, pega a sua veste. Quando mostra a veste está toda ensanguentada. Ele diz, pai, o que aconteceu? O senhor se machucou? O senhor... Não, filho, não foi isso não. Aconteceu algo estranho. Eu não consegui entrar no templo. Rufus fica assustado, porque Rufus era o primogênito. Rufus era o que participava desse crivo que os judeus faziam. Era só o primogênito que participava desse crivo. E Rufus começa a perguntar, provavelmente Rufus ainda estava naquele processo de 5 a 14 anos, ainda não tinha sido aprovado, estava naquele processo e tudo mais. E ele começa a explicar, olha filho, eu não consegui tocar no sangue do cordeiro, mas um homem lá crucificado, que eles chamavam de Yeshua, me abraçou e eu tive que carregar a cruz com ele. Rufo começa a ficar pensando a respeito daquilo, e ele diz assim, papai, mas como que foi isso? Foi antes da Páscoa? Ele, foi antes da Páscoa, só que tinha algo estranho. Tinha algo estranho porque quando as pessoas crucificavam ele ficava mudo. Aí Rufus pensou assim, peraí, mudo? Aí
foi lá em Isaías, ele foi levado como uma ovelha muda para o matador. Aí olhou assim, pai, o que mais, pai, que aconteceu? Simão olha para Rufus e diz, olha, quando as pessoas pisavam nas pisaduras dele, de sangue, eles eram curados. Rufus, peraí, eram curados? Eram. Ele vai lá em Isaías de novo, pelas suas pisaduras, vocês serão sarados. O que mais, pai? O que mais que ele fez? Ele já fica cheio de ansiedade. Ele diz, filho, o que mais que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. Pegou a veste e mostra uma mão no ombro. Ele diz, pai, era ele que o profeta dizia, que os profetas anunciaram, ele é o Messias. Então o pai começa a pensar e diz, realmente, filho, ele é o Cordeiro, ele é o verdadeiro Cordeiro. Eu não vim com uma gotinha, mas eu vim com a mão inteira, filho. Eu não só fui remido do meu pecado, mas como fui aprovado como rabino, como mestre. E essa é a história da Páscoa. Essa é a missão do Cordeiro. A missão do Cordeiro é nos levantar como mestres. Essa história foi tão forte que foi comprovada pelo próprio apóstolo Paulo em Romanos capítulo 16. Sabe por quê? Em Romanos 16, Paulo diz assim, saudai a Rufus, obreiro fiel e valoroso na igreja do Senhor. Rufus era filho de Simão. Só existem duas passagens na Bíblia que falam de Simão. Essa passagem e essa passagem de Rufus, que provavelmente era o filho de Simão, não tem como não ser. Rufus virou um servo obreiro por causa do Cordeiro. E assim nós somos hoje. A missão do Cordeiro é nos limpar, é nos purificar. E hoje o Cordeiro coloca uma mão no ombro de cada um de vocês. Naquilo que o mundo diz que você não pode, naquilo que os pastores e os religiosos disseram que você não pode, Cristo coloca a mão no seu ombro e diz, você pode porque eu te capacito.